Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. Eu sou Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na ECL, Rádio da Consciência Livre, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E tem muita gente aqui paranormal, hein, Cris? Muita gente. Queria agradecer a Suzana Saraiva que nos concedeu esse horário, essa oportunidade, e agradecer a todos que estão aí conectados na rede, para a gente ter esse bate-papo para esclarecer todas as... Convidando a todos para ir no Egito conosco. A Arthur entrou em contato comigo faz mais ou menos uma hora, com uma promoção, Cris. Sério, Kátia? E entrar em contato, sim, uma promoção imperdível, com desconto mesmo. Olha então, que legal, hein, Kátia? Né, para o Egito conosco. Então, por favor, entre em contato aqui em São Paulo, que é o 11 3258 1100, e faça já suas reservas, porque são poucos lugares. É verdade, a gente conta com você nessa jornada. E a Suzana está aí na linha para falar um oi pro Rasgando o Verbo, Suzana? Eu acho que ela não entrou na linha ainda, né? Mas, pessoal, bom, seguinte, hoje nós vamos falar de política e espiritualidade. O descontentamento tem sido o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação para conseguirmos fazer essas mudanças. Agora nós vamos falar um pouco dessa espiritualidade que envolve a política no planeta, né, Kátia? Verdade, Cris. Nós vamos falar dentro da nossa consciência como nós devemos agir como indivíduos e no coletivo, através de uma cosmoética. É verdade, porque se nós temos um governo corrupto, é porque nós somos um povo corrupto. Nós brigamos nas ruas atualmente com verdadeiros leões e leoas, mas na hora de votar nós votamos como verdadeiros jegues. Nós esquecemos que esses abutres que estão no poder estão aí muito circularmente trazendo fome, miséria, e conseguindo ter muito mais escravos do que reis, enquanto que a humanidade perece aí de fome e na miséria. Porque nós colocamos eles lá, por causa da nossa autocorrupção. Como fazer para destituirmos tudo isso? Não é num passe de mágica que nós vamos fazer. Nós precisamos que a massa tome disso, que os proletários que trabalham, trabalhadores como nós, tenham consciência disso. Que nós somos a maioria. E que somente através de uma conscientização da nossa autocorrupção, porque nós somos corruptos sim. Nós dizemos assim, quer ver uma coisa que se fala muito aqui em São Paulo? Eu vou votar em fulano porque ele rouba mais. Então mais não mata, né? Estupra, mas não mata. Isso a gente ouviu também, né, Cris? Não, mas na realidade é uma projeção de toda a nossa humanidade. Porque enquanto a humanidade não resolver mudar os seus valores e inverter os seus valores, nós continuaremos com os mesmos abutres celulares, entende? Entendeu? É uma autocorrupção do povo para com o próprio povo. E quem mantém isso só para os espirituais. A lei do Gerson, aquela lei que quer levar vantagem em tudo. Então, o brasileiro, por exemplo, é um povo que dá jeitinho em tudo. Mas, nesse jeitinho em tudo, ele vem falando com uma cosmoética gigante com toda a humanidade. Então, está na hora de começar a mudar esses paradigmas para que nós possamos realmente nos tornar esclarecidos para poder colocar gente de nível no poder. E não pode existir a questão só do relativismo, né, Cris? Porque todo mundo acha relativo, deixa passar, sempre deixa passar e não toma uma atitude pessoal. Se você for um exemplo, se você fizer algo, pode ter certeza que alguém vai seguir o seu modelo. E nós estamos com medo, a nossa humanidade, quase regional, né? Ela ataca. Você vê os crimes que existem aí. O medo leva mesmo à agressividade, querendo ou não, porque tem o
do quê? De se defender o tempo todo, né? E a ilusão, né, Cris? E a ilusão? Fala pra mim. O pessoal tá o som picado, viu, Katia Gaia? O som tá picadinho? Tá picado. Na realidade, nesse modelo emocional, com essas musiquinhas emocionais, que invocam tanto a sexualidade, para satisfazer esse nosso impulso primitivo, do masoquismo inescrupuloso que mantém até os abutres que estão nas religiões, né? E eles tentam se provar humildes, capazes de sacrifícios, Kátia. Eis os lobos em pele de cordeiro. Na realidade, nós estamos falando dos lobos porque nós também somos lobos, de certa forma. Porque o dia que nós deixarmos a matilha, não vai ter lobo reinando, entende? Mas assim, é interessante a gente falar, porque esse mecanismo que você está dizendo também influencia a ilusão do poder, né? Aquela pessoa que ela se julga megalomaníaca e ela quer seguidores. O político faz muito disso, né? A gente começa a deixar isso tudo de lado porque nós somos autocorruptos. Então, o governo que nós temos hoje é fruto da nossa ignorância, da nossa autocorrupção. E enquanto nós não mudarmos para valer os nossos paradigmas, nós vamos continuar desta forma, com abutres no poder. É muito importante a gente atentar para princípios e não ser corrupto ou não se deixar corromper por coisas tão simples que a vida explica e um político vem e te promete. Você vive de promessas, Cris? Você vive? Na realidade, o pessoal quer acreditar porque ele não quer fazer, né? A pessoa acredita no político porque ele tem a responsabilidade de fazer. Porque a mudança está na palma da mão de cada ano e depende de nós começarmos a fazer essa mudança e não aceitarmos mais. Há pouco nós vimos aí uma pessoa de Tocantins, um deputado federal, no Facebook, mostrando que caçou uma onça pintada, um animal em extinção. Veja bem, um cara que está no poder para zelar da flora, da fauna, ele aparece ostentando o seu crime e até hoje ninguém fez nada contra isso. Assim como um pastor que coloca como um dos cabeças de direitos humanos, esquecemos deveres humanos, criando todo o grupo sectarista sobre a homossexualidade. Então, é um absurdo que nós, humanos, ainda estejamos nessa condição de lesmas pensantes, aceitando tudo o que eles querem. Impõe, né? Impõe porque de alguma forma é uma imposição, porque a gente está aceitando, colocou ele lá, né? Na realidade é uma imposição porque nós aceitamos, é verdade. Na realidade é uma imposição, a gente aceita por comodismo. Então não deixa de ser comodista. E sempre o problema é do político, nunca é nosso, né? As pessoas esquecem que, como você disse, nós colocamos lá. Então essa persuasão deles precisa ser quebrada, né? E a gente entender um pouco mais de oratória, um pouco mais que tem como mensagem subliminar e a gente aceita. Nós precisamos questionar mais, e isso é o trabalho do autoconhecimento e também da consciência. Na realidade, Kátia, é como se os gladiadores do passado aperfeiçoassem as suas armas. E hoje, ao invés de tacapes e lanças, eles utilizam-se do mecanismo de heteroassédio, bicho. Da falsidade e da ostentação do status quo. E isso esmaga o outro para provar que ainda são os reis das selvas. O animal que delimita seu espaço e que deixa sua marca de destruição em cada canto. Nós, humanos, ainda nos portamos quanto vírus. Nós não somos vítimas do que somos. Nós fechamos os olhos, por isso que nós estamos caindo num abismo. Porque a gente insiste em ficar de olhos abertos. Verdade. O que você diz realmente nos coloca, e muitas vezes eu questiono como uma pessoa que, por muito tempo, estudei um pouco de política para poder entender meu voto antes disso. A gente tem que pensar muito bem. Hoje não adianta falar gente nova, gente velha, não. Precisa se mudar
politicamente, quem vai votar a mente das pessoas, precisaria existir um preparo nesse sentido também, né? Na isso realidade, de forma funcional, né? Kátia, o ser humano, nós, enquanto humanos, nós não queremos ter responsabilidade. São poucas as pessoas que estão despertas aqui. Nós estamos recebendo aqui no chat uma pessoa dizendo que, Cris, mas enquanto as famílias estiverem comigo apenas, familiar e nada vai mudar. É verdade, porque a nossa família, as pessoas fazem isso porque elas se sentem separadas, esquecendo do nosso grau de integração, de ser uno, né? Esse vazio, para querer preencher esse vazio, todas as pessoas querem encher isso de coisas materiais, estão sempre no vazio espiritual. Sim. E até quando nós vamos manter essas egrégoras espirituais, desestruturando toda a humanidade? Nós temos poucos reis e muitos escravos. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Precisa mudar a estrutura da política, mas precisa mudar a estrutura da cabeça do ser humano. A grande mudança do planeta Terra tem que começar pela humanidade. Uma unidade. Entender que nós somos separados. Enquanto alguém ganha milhões, tem alguém que vai ficar morrendo, porque o dinheiro é limitado, gente. Essa é a grande realidade. Sabe, Cris, e tem outra coisa também, né? Quantos milhões nós somos? Né? E são poucos políticos. Então, quantos nós somos para colocarmos eles lá? Então, realmente, a mentalidade tem que ser mudada do povo. Pessoas que, de fato, trabalham, né, Cris? Porque muitas pessoas cargo nesse sentido político, como cabides, enfim, estar bem e trabalhar, né? Não, então, Kátia, quando você... Não, Cris, eu estou comentando pessoas que trabalham, vão lá, têm o seu ideal e trabalham, mas essas são caras. Na minha cidade aqui, é um absurdo. Então, a gente observa, isso tem casos e casos. Eu não estou dizendo você. Não, eu sei, mas é ilusão a gente pensar, né, que será vencedor vencendo um vencido, entendeu? Na realidade, eles estão se amarrando, e a humanidade está se amarrando multissecularmente em prisões, entre prisões existenciais, vidas após vidas, porque os mesmos reis de outrora continuam nos mesmos cargos, porque os mesmos súditos não querem deixar de ser súditos, de serem seguidores desse sistema maldito que coloca milhões e milhões de pessoas em necessidade básica não cumprida. Vai na Bahia, vai no Nordeste, entende? Está tudo falido e depende de nós a mudança da humanidade. Nós, porque a gente tem que parar. Estamos ouvindo. Enquanto nós formos autocorruptos, o governo será corrupto. E não adianta quebra-quebra, isso é vandalismo. O quebra-quebra, isso aí é tudo vandalismo. O governo não sabe lidar com uma atitude coerente e sana. Porque é muito fácil jogar as forças militares em cima do povo. Quem está fazendo isso por trás? Quem está por trás? Exatamente. Por trás está também a política. E quem uma está política por trás? que quer eliminar esse tipo de coisa ou causar ainda mais desajustes na sociedade. Não tenha dúvida disso. Né? A gente viu esses dias aí no que terminou, ou no que acabou, né? E na verdade perdeu-se o fio da meada. Isso é muito complicado, porque rasgando o verbo, eu vou falar para você. E perguntam agora como poder limpar sem corrupção. A resposta consiste na inversão atual, né? Quando a vida significar mais que a segurança, quando o amor significar mais que o dinheiro, desses estatutos políticos, desses partidos políticos, que só prometem e não fazem nada, porque nós não cobramos, e nós somos o povo, nós somos a maioria. Capaz de viver os ideais das grandes águias, ao invés de aplaudir esses grandes abutres. Quando os professores forem mais valorizados do que esses políticos destrutivos. Quando o amor entre as pessoas não precisarem mais de rótulos. Quando a gente puder refletir nossos erros e não tarde a acertar a nossa rota. E essa rota se acertar agora. Então,
sentir que o nosso espírito se engrandece buscando a verdade e não essas falsas histórias que nos contam nas escolas. As formalidades nos causarem horror, sabe, Kátia? Mas o mais interessante, dentro dessas questões que você está dizendo, também podemos dizer que quando falar às massas com uma linguagem conhecida e não adquirida. É isso aí, Kátia. Quanto não mais precisarem de diplomatas e intermediários. É isso aí, Kátia. Quando a humanidade conseguir expressar amor à vida e não haver mais a fome, nem a guerra, porque os homens de bem jamais vão sustentar ou precisar de guerra, né, para alcançar o que desejam. E as comunicações, Kátia, não mais exaltar tristezas e nem colocar novela como se elas fossem a nossa realidade. E quando o governo for do povo e para o povo. Que sabe? É que tem que ser, de fato. Aí sim nós seremos considerados homens consciência, Kátia. Quando deixarmos de depositar nas mãos dos abutres os nossos direitos de fraternidade, de igualdade, de humanidade. Uma unidade. E aí a gente consegue deixar os nossos medos, né, Kátia Gaia? Aí não existe mais medo, porque você sabe o que você quer, aquilo que você deseja, você pode ou votar ou não votar. Você tem a consciência deste voto, que o seu papel é importante na sociedade, porque um indivíduo pode fazer grande diferença no coletivo. E que juntos, com tantas Suzana Saraivas, com tantas pessoas nesse planeta, a gente possa, com espiritualidade, com amor e fraternismo, modificar os corações endurecidos que estão no poder, mas através da nossa vontade, do nosso poder de votar, do nosso poder de mudar. Isso será a nossa maior recompensa, Kátia. Saber que o poder está em cada uma de nossas mãos, entendeu? De forma organizada, sem bagunça, sem quebra-quebra, mostrando que nós estamos conscientes do nosso papel, porque o povo é a maioria. É verdade. O Geraldo tem colocado aqui, né? Ele colocou que realmente existe uma crise global. Sem dúvida, não é só Brasil. Muitos países se rebelam hoje contra os seus governos. Então, é necessário que todos tomem consciência, cada um dentro dos seus valores, cultura e, principalmente, autoconhecimento, né, Cris? Eu, particularmente, acho que todo país tem seu problema político, mas o seu povo, tem povos mais organizados e que lutam pelos seus ideais, que não é um ideal umbilical, é coletivo mesmo. É coletivo. E eu desejo que todos vocês que estejam nos ouvindo, que vocês aprendam a defender os seus direitos e que possamos juntos modificar esses espíritos endurecidos, os nossos espíritos, não só deles, que nós tenhamos mais vontade, menos autocorrupção, e que a gente, nesse Aquários, cante quando que a nossa desponte e que a gente possa realmente conseguir fazer essa mudança de dentro para fora, porque só assim que a gente vai mudar uma nação, um povo, um planeta. É verdade. Nós temos um país e vivemos em um país muito rico e abundante, assim como cada um dos seus moradores aqui, nós, habitantes desse país tão maravilhoso. Acho que está na hora de realmente nós fazermos jus a isso, porque se somos habitantes, devemos também ter pensamentos no sentido de prosperidade e consciência. É verdade, Kátia. É o seguinte, que enquanto nós formos pessoas corruptas, medíocres, nós estaremos abastecendo esse governo que está no planeta, que está atrás desses homens do poder, que são iludidos pelo sistema, porque eles são espíritos muito secularmente aí enganados e enganando, entendeu? Então, enquanto eles enganam, eles também estão sendo enganados. É verdade, Cris. E, por favor, acompanhe agora o programa inédito que nós apresentamos para você lá na TV Mundi, www.tvmundi.com.br. Estamos lá. E amanhã, aqui, ao vivo, hein? Ao vivo. E porque aqui na rádio ECL, Kátia Gaia, quem reflete, brilha. Brilha!
E até o próximo Rasgando o Verbo, gente. Gratidão, Suzana. Gratidão, Mauro. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.